Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. E nesse vídeo aqui nós vamos falar de uma funcionalidade muito útil, que foi colocada nas strings, que é a indexação de uma string. Então, gente, a indexação é um recurso fundamental em muitas linguagens de programação, que permite acessar elementos individuais em uma sequência como uma string. Cada elemento da sequência é identificado por um item numérico que indica a sua posição na sequência. É importante lembrar que a indexação começa em zero na maioria das linguagens de programação, inclusive no Python. O que significa que o primeiro elemento de uma string terá o índice 0, o segundo terá o índice 1 e assim por diante. Então, nesse primeiro exemplo aqui, gente, eu vou explorar as mais diversas formas que você tem aí de acessar elementos de um string, desde uma letra só até um conjunto de letras, letras de certa posição até certa posição. Então, assim, a gente vai ter várias formas de fazer esse acesso a esses elementos. Primeiro eu vou executar essa primeira célula aqui, pois nela nós temos a nossa variável, vai ser nome, que vai receber a string Alan de Souza Soares. Aqui embaixo eu coloquei as posições, seguindo o quê? A primeira letra aqui, posição 0, a segunda aqui, o L, posição 1, a terceira letra aqui, esse L, posição 2 e por aí vai. Inclusive aqui também eu estou contando os espaços em branco, tá certo? Então, os espaços em branco também ocupam posição. Por exemplo, esse espaço em branco aqui, a sexta posição, na verdade, é contado como quinta porque eu começo de 0. Então, vamos executar essa célula. Pronto, foi armazenada a variável nome no sistema. Eu posso acessar, por exemplo, a primeira letra dessa string. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0, o que se espera que se imprima? A letra A. Então, para fazer isso, eu boto o nome, que é a variável, pego um colchetezinho e boto lá a posição que eu quero acessar dentro. Ó. Letra A. Se eu botar aqui 2, vai acessar quem? Ó? A 0, 1, 2. Essa L aqui. Ó. Esse segundo L. Beleza? Então, eu posso acessar uma letra específica. Posso também, gente, imprimir a partir do enésimo caractere de um string. Nesse caso aqui, ó, vou executar. Então, eu tenho aqui essa simbologia, o colchete. O 3, 2 pontos, fecho o colchete. Então, o que acontece? Ó? AN de Souza Soares. Ou seja, ele ignorou as 3 primeiras letras, Então, nesse caso, se eu botar se fosse aqui, por exemplo, 4, ele ignoraria as 4 primeiras letras. Ele começaria o quê? Do N, Então, vá brincando aí, tá certo? Vá colocando outras coisas, vai vendo, por exemplo, os espaços em branco, o que significa ter um, se ele vai ignorar, se ele vai contar, Vai fazendo seus testes aí para você entender como é que funciona essa manipulação. Tá certo? Você não precisa decorar a princípio isso aqui, porque você tem um material, você pode baixar ele, ficar com ele sempre disponível quando você tiver dúvida, ou também lá no meu GitHub, vai estar praticamente sempre lá, tá certo? Para você acessar sempre que você tiver dúvida. Só que o que você tem que entender é o que é possível fazer. Você não precisa decorar tudo que a gente está mostrando aqui, mas saber que foi feito, isso aí é interessante, tá certo? Nós podemos também imprimir os N primeiros caracteres de um string. Nesse caso aqui, a indexação começa de 1. Para isso, a gente vai botar o colchete, 2 pontos, botar o N aqui, que eu quero os 7 primeiros, e fechar o colchete. Tá certo? Aí o print aqui é só para exibir isso na tela. Então, executando aqui, temos Alan espaço de. Então, vamos aqui. Ó. Então, até o 7º, quer dizer, nesse caso, como a indexação começou de 1, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o D aqui, 7. Tá certo? Então, nesse caso, é um caso onde você não começa de 0. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente falou lá em cima que a indexação começa de 0, mas tem certos pontos que ele considera de uma forma que começa de 1, certo? É bom você estar atento a isso aí. Então, a gente também pode fazer o seguinte, nós podemos imprimir em ordem reversa o enésimo caractere de um string, ou seja, de trás para frente. Nesse caso, a indexação começa de trás para frente de 1. A gente bota o sinal de menos exatamente para dizer que é reverso. Então, se eu botar aqui nome menos 5, entre colchetes, o que eu vou ter como saída? Ó, vamos voltar lá. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá certo? Agora, eu posso imprimir os N últimos caracteres de um string. Da mesma forma, começa também a indexação inversa, começa de 1. Então, nesse caso, se eu botar aqui, ó, ele vai imprimir até o O. Perceba que aqui ele imprimiu só o 5º, contando em ordem reversa, e aqui ele imprimiu os 5 últimos, tá certo? Incluindo o 5º também. Se eu botar assim, imprimindo todos os caracteres de um string, exceto os N últimos. Então, se eu botar depois dos 2 pontos um número negativo, então ele vai imprimir todo mundo, exceto os últimos 6 caracteres.
Então, por exemplo, ó, Alan de Souza. Aí você falou, professor, mas peraí, será que ele imprimiu espaço também ou não? Aí, para tirar essa dúvida, você poderia botar um espaçozinho aqui, um underline, escrever o nome assim, né? Porque aí você está vendo, opa, ele, né? O espaço. Então você diria, eu não vou botar o espaço em branco aqui, mas vou botar um tracinho, mas eu sei que é um espaço em branco lá no meu texto. Poderia fazer isso também. Outra forma é você ir testando o seguinte, eu botei aqui menos 6, né? E se eu botasse aqui menos 7? Mesma coisa. Por quê? Porque aí, contando de trás para frente, observe, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Por sorte, imprimir Alan de Souza Soares com e sem o espaço é a mesma coisa visual. Então, muito cuidado aí para você achar, né, se está ou não o espaço. Então, observe lá a sua string, beleza? Vamos imprimir aqui de novo só o sexto. Eu posso imprimir também caracteres, né, que estão entre duas posições específicas. Né? Então, eu posso imprimir do enésimo menos 1, caráter do string, né, do enésimo até o enésimo menos 1. Né? Então, nesse caso aqui, ó, o que significa colocar dois pontinhos 5 entre cochetes? Vamos lá. Então, L-A-N. Então, ele imprimiu do caráter de posição 2 até o caráter de posição 5. Né? Então, nesse caso, ó, posição 0, posição 1, então, posição 2, 3, 4. Ô, professor, apareceu aqui o espaço ou não? Né? Porque você botou aqui 5. Se eu botar 4, o que vai acontecer? Se contou o espaço, vai ficar igual está aqui. Então, não. Então, o último ele ignora. Viu? É tipo o range que a gente viu. Então, é do 2 ao 4 assim. Vai ser o 2 e o 3. O 4 não entra. Assim como o 5 aqui também não entrou. Então, é importante fazer essas considerações, porque às vezes o cara pode achar que está imprimindo uma coisa e está imprimindo outra. Isso é muito comum em programação. Né? Você achar que a função funciona de um jeito e ela funciona do outro. A gente pode imprimir também em ordem reversa. Né? Eu posso imprimir do elemento de posição menos 5 até o elemento de posição menos 2. Né? Claro que contando de trás para frente, né? É menos 1, menos 2, né? Menos 3, menos 4, menos 5. Né? Então, vamos lá. Né? O que sai aqui? Ó? R, quer dizer, OAR. Então, vamos voltar aqui na nossa string. Ó. Menos 1, menos 2, ó, menos 3, menos 4, menos 5. Então, nesse caso aqui, ele também ignorou o que? Ó? Aqui é 1, né, negativo, né, porque a indexação inversa começa de 1, né, então 1, 2, 3, 4, 5. Então, imprimiu o 3, o 4 e o 5 aqui, tá certo? Então, é isso aí. Então, vá brincando, vá percebendo como é que se processa, né, porque em algumas situações você vai precisar fazer, né, pode precisar fazer essa manipulação de um string, e aí é importante você saber o que é possível fazer. Claro que, se você decorar isso aqui tudo, pô, ótimo, né, você tem uma cabeça muito boa. Se não, pelo menos fala assim, pô, eu já vi isso em algum lugar. Aí é melhor, né? Você já sabe que existe, fica mais fácil. Aí eu falei assim, olha, eu vou dar um exemplinho aqui para fazer o fechamento da aula, que consiste no seguinte, eu quero imprimir os caracteres de indexação par. Tá certo? Então aqui eu tenho a string, Alan de Souza Soares, né? E aqui eu criei um códigozinho para fazer essa impressão. Ele funciona mais ou menos assim. A gente vai ver os pedaços dele mais para frente, mas eu posso já adiantar. Quem estudar de programação vai entender o que eu estou falando aqui. Então aqui eu tenho a variável nome, que recebe a string Alan de Souza Soares, incluindo os espaços em branco, vou fazer uma consideraçãozinha depois, né? E aqui eu tenho i igual a zero, que é um contador, por quê? Porque eu vou percorrer esta variável aqui, tá certo? Eu vou percorrer ela e eu vou precisar saber a posição do caráter. Então quem vai me indicar essa posição é esse i aqui, ele vai ficar variando, ó, i igual a i mais 1. Então eu vou percorrer o primeiro caráter, que é a posição 0, depois o segundo, posição 1, o terceiro, até acabar com isso aqui. Então, for letra em nome, então eu chamei cada letra dessa aqui, eu chamei da variável letras, podia dar qualquer outro nome. Em nome eu tenho que usar a mesma que está aqui. Então esse for ele vai fazer o quê? Vai percorrer, é uma estrutura de repetição, a gente vai ver isso mais à frente. Então, se, né, que é uma estrutura condicional, que a gente também vai ver mais à frente, se o resto da divisão do i por 2 for igual a 0, igual duplo, igual de checagem, né, e, né, operador lógico, a gente vai ver também, né, e o tamanho, né, que é o len nome, que é o tamanho desse i for menor, né, que o tamanho da palavra, porque ele só vai percorrer até a palavra, né, então, imprima nome, posição i. Então imprime o caráter de posição i. Se a posição dele não for par, né, passa direto. O que ele está dizendo aqui essencialmente é isso. Você vai olhar para a posição e vai falar, a posição ali é par, beleza, imprime. Por exemplo, o A aqui está na posição 0, então ele será impresso. Esse segundo L aqui está na posição 1, ele não será impresso. Esse terceiro L aqui está na posição 2, ele será impresso. Esse A aqui não será impresso. Aí tem o espaço também, a questão do espaço. Eu vou dar uma dica aqui para você entender direitinho a questão desse espaço em branco, que ele é problemático, viu?
Então, quando eu coloco assim, ó, saiu esses caras aqui que são posições pares. Olha, aí você fala, ó, de fato, ó, o A, né? Aqui é a posição par, depois foi para esse outro L, depois para o N, depois pulou para o D, ou seja, ele pulou o espaço em branco, porque senão teria um espaço em branco aqui, depois ele foi para o E, mas pulou, né? Porque se ele imprimir o D, que está na posição par, o E, ele pula, né? Imprime outro espaço em branco, né? Depois do E, né? Que foi impresso, aí o S, ele pulou, porque ele imprimiu espaço em branco anterior e continuou. Aí você fala, pô, professor, pô, esse espaço em branco está me matando. Aí eu vou dar uma dica para você, você faz assim, bota um underline aqui, representando o espaço em branco. Aí facilita a sua vida, que aí você vai acreditar, né? Porque às vezes a gente precisa ver para crer, né? Então, fazendo dessa forma e executando a célula, pronto, ficou mais fácil. Por quê? Posição 0, impresso. Posição 1, não impresso. Posição 2, impresso. Posição 3, não impresso. Posição 4, impresso. Tá aqui, ó. Posição 5, não impresso, um espaço em branco. Posição 6, impresso, não impresso, impresso, né? Ó, aqui o segundo, né? O D, né? Depois do D. Quer dizer, esse espaço aqui não foi impresso, desculpe, né? Então foi impresso o A, esse segundo L aqui, o N, depois pulou para o D, não imprimiu o E, imprimiu o espaço, não imprimiu o S, tá vendo? Imprimiu o O, então é assim, né? Volta lá na indexação inicial que você vai ver. Então aqui você percebe que de fato ele está considerando inclusive os caracteres, ou seja, os espaços em branco, né? Então string é isso, é uma sequência de caracteres, estando eles preenchidos por algum símbolo ou não, apenas vazio também é contado como um string, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. Eu vou tirar daqui, né? Vou deixar normal, que aí quando você estiver seguindo, se você tiver visto o vídeo, você vai seguir essa dica aqui para ficar mais fácil de você entender. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido, né, como usar aí a indexação de um string, né? A importância talvez a gente não consiga ver agora, mas em momentos futuros, né, no curso aqui, a gente vai estar utilizando essa indexação e com muita força. E não só são strings que são indexadas, listas também são indexadas, né? A gente vai perceber que um dos objetos mais importantes, né, da linguagem de programação são as listas, né? E aí a gente vai estar utilizando também essas mesmas ideias aqui de string lá em listas. Vai funcionar muito parecido, tá certo? Então é isso aí, espero que tenham entendido, tenham gostado. Até a próxima.